dia! Sejam bem-vindos à primeira aula de resolução de listas de exercício da disciplina Melhoramento Animal 1. O recomendado é que você só assista essa aula após ter tentado resolver todos os exercícios da lista. A primeira questão pede que seja ligado o pesquisador com a sua descoberta. Então temos aqui o Darwin, o Mendel, o Watson, o Crick, o Pasteur, o Weismann. Então, o que cada um deles descobriu? Vários deles descobriram muitas coisas importantes, né, para a humanidade. Aqui a gente vai estar relacionando com o que é principal para a disciplina. Então, refutou a teoria da transmissão de caracteres adquiridos, né? Essa teoria em que se acreditava que um indivíduo, ao, por exemplo, fazer muito exercício, o filho já nascia um Schwarzeneggerzinho, né? A girafa, de tanto esticar o pescoço para alcançar as folhas na copa das árvores, esticou o pescoço dela, passou isso para os filhos. Então essa era a teoria do Lamarck, né? Da transmissão de caracteres que eram adquiridos em vida. Só que essa teoria não estava correta, né? A teoria mais correta é a teoria da evolução. Depois a gente vai chegar nela também, porque também está aqui, ó. Mas então quem que refutou ela? Quem refutou finalmente ela, que ainda tinha muitos adeptos, ficou muito tempo tendo muitos adeptos, mesmo depois do surgimento da teoria da evolução, foi o Weismann, né? Fez experimento com ratos e ele cortou a cauda de inúmeras fêmeas, né? E os filhos continuavam nascendo com caudas mesmo assim, né? Então ele fez teste estatístico e tudo mais e você tem aí, essa teoria foi finalmente refutada. Segundo, refutou a teoria da abiogênese, teoria de que a vida era formada, podia ser formada com ingredientes inorgânicos, né? Você poderia usar farinhas, trapos para gerar. Vamos ver se você desenha um rato. Esse é o meu rato, viu? Então, por que surgiu essa teoria de que isso era possível, né? Porque os indivíduos na antiguidade eles tinham moscas saindo de substâncias nutritivas, né? Então, na verdade, esses animais não eram formados a partir dessas substâncias inorgânicas. Chegavam lá, depositavam ovos ou chegavam lá e tinham as suas crias, filhotes lá, se alimentavam daquele nutriente e tinham filhotes lá. E depois a pessoa via os filhotes e achava que aquilo era o produto, né? Então, para você, uma coisa que já está na cabeça de todo mundo, para você conseguir tirar ela, você tem que surgir com algo novo, que mostre então como é formado, ou mostrar que aquilo não é possível, né? Então, vários pesquisadores tentaram mostrar que se você, por exemplo, aquecesse aquele caldo do qual podiam surgir larvas, não surgiam mais larvas. Mas aí diversas pessoas criticavam falando que o ar poderia ser um dos componentes necessários para a formação da vida, né? Então, quando você vedava os vidros, então você tinha vidros vedados e você fervia o caldo. Então, não matava todos os micro-organismos, então, ou ovos, ou qualquer outra coisa que você pudesse ter ali, então não ia sair nada dali, né? Não ia nascer nada dali. Então, você tinha esterilizado aquela substância. Mas aí vários criticavam que faltava o componente ar, que era essencial à formação da vida. Aí o Pasteur, né? Aí você já ouviu falar do bico de Pasteur? Que é aquele, ele pensou no seguinte, ele fez um frasco que tinha um bico de cisne, então o ar continuava entrando. Só que micro-organismos ficavam retidos, eles não conseguiam fazer todo esse trajeto do bico. Então, não podia ser dito que o ar não estava presente para a formação da vida, mas
se sabia que poderiam existir organismos que a gente não consegue ver com a olho nu, em quantidade que não é possível ver com o olho nu, né? E que se você quebrasse esse bico, eles conseguiam entrar e contaminar essa amostra e se desenvolver aqui dentro, multiplicar, até que se tornassem colônias visíveis, né? Então, você tem o segundo já linkado. A teoria da evolução foi o Darwin, né, que saiu viajando, né, de barco pelo mundo e tentando entender por que as espécies eram mais parecidas ou diferentes com outras, porque aves tinham um formato de bico e numa ilha diferente, um formato mais curvo, que facilitava quebrar nozes, e numa outra ilha eles tinham um formato mais pontiagudo, facilitava perfurar frutos, assim vai. Ele foi vendo as associações que os locais eles permitiam certas vantagens de alguns grupos genéticos e iam aumentando a sua frequência naquela população e por isso ficavam mais persistentes naquele local. Então, que os indivíduos mais bem adaptados àquelas condições ambientais deixavam mais descendentes e aumentavam a sua frequência, né? O próximo é o que? Descoberta dos mecanismos de herança. Esse foi Mendel, trabalhando inicialmente com ervilhas, né? Então a gente falou sobre a sorte que ele teve, a questão do trabalhar com ervilhas. Deu sorte na segunda lei de Mendel, que trabalhou características que estavam em cromossomos distintos, então segregavam independentemente, mas não pode ser negado de forma alguma que se não fosse ele, talvez a gente não teria essa ciência sendo gerada. A genética, ele faleceu, né? A genética, os trabalhos dele não foram muito acreditados na época, que ele ainda estava vivo. Só no século seguinte, no início do século seguinte, os trabalhos dele foram redescobertos, a genética surgiu como uma ciência e mudou completamente o mundo, completamente mesmo. Então, talvez seja os caras mais importantes aqui, ou talvez o mais importante, que a partir dele foi possível mudar tudo, mas também é o microscópio, então aumenta a resolução, todos aqui são importantes, né? Então sobrou o Watson Crick, né? Que descobriram a estrutura de dupla hélice do DNA, né? Então conseguimos. Nessa questão, nós queremos saber qual opção não corresponde à meiose, então vamos riscar a meiose, mas sim a mitose. Então vamos circular a mitose aqui. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 questões. Uma única delas vai se referir à mitose. Todas as outras vão se referir à meiose. A gente quer saber qual que se refere à mitose. Então vamos ler elas. Primeira, uma célula-mãe produz 4 células-filhas. Segunda, o número de cromossomos das células-filhas é metade do das células-mãe. Terceiro, o número de 2 divisões nucleares e 2 divisões citoplasmáticas por ciclo. Quarta, tipo de divisão que permite segregação mendeliana. Quinta, tipo de divisão que regenera tecidos no nosso corpo. Então, qual delas você acha que corresponde ao que está sendo pedido? Vamos começar pela questionar primeiro aqui, ó. Então, letra A. Será que é ela? Uma célula-mãe produz 4 células-filhas. Então, vamos ver? Então, aqui, ó, tem uma célula-mãe, 2N, diploide. Essa célula-mãe vai dar origem aqui, ó, a 2 células, N, que vão dar origem a 4 células N. Então, que processo que você já viu isso? Que eu tenho 4 células resultantes haploides. É a mitose ou a meiose?
Era meiose, né? O número de cromossomos das células filhas é metade que das células mães. Então eu tinha 2N aqui, se fosse bovinos, por exemplo, 60. Eu passei a ter 30 cromossomos. Então, também é meiose. Duas divisões nucleares e duas divisões citoplasmáticas. Então eu tenho uma divisão aqui, segunda aqui. Se fosse mitose eu não teria duas, né? Então, também é meiose. Tipo de divisão que permite segregação mendeliana. Isso aqui é a coisa mais importante, mais interessante da meiose, que é o quê? É a possibilidade de você ter um indivíduo com 60 pares de 60 cromossomos, 30 pares, e em cada combinação de par que ele tem aqui, ó, poderia estar pareado ao contrário, esse para cá e esse para cá, ó. Então, na formação do gameta, você pode ter aqui são 60, né? Então você pode ter uma hora vindo esse, outra hora esse aqui que é doado, outra hora esse aqui de novo. Para o outro gameta foi esse, mas você repetiu isso aqui para uma outra célula, e na outra célula foi esse, com esse, e continua aqui. Então isso gera uma variabilidade de espermatozoides e de óvulos muito diferentes, né? Então pode acontecer até de indivíduos irmãos completos serem gerados e não parecerem muito um com o outro, né? Porque você pode ter recebido mais cromossomos provenientes de um avô e o outro do outro avô e assim por diante, né? Então pode um receber mais do avô paterno e da avó materna, o outro do avô paterno e do avô materno, ou uma outra tanto das duas avós, né? Uma de um avô, outra da outra avó e outros mais misturados. Então você tem uma combinação muito grande de possibilidades de recombinações desses cromossomos que vêm da mãe e do pai no filho. Isso é bem interessante para não geração de uma nova forma alérica, que não é isso, que seria mutação, mas para geração de variabilidade, no caso, variabilidade de genotipo, de recombinações gênicas. Então, isso é muito interessante. Por último, diz que se todos terminarem não eram meiose, só falta esse aqui, deve ser ele, né? Tipo de divisão que regenera os tecidos do nosso corpo. Então, a gente vai ter uma célula 2M, e ela vai se dividir em duas, vai ser um ciclo só, 2M, 2M. Então seria mitose. Agora a gente quer saber qual das bases nitrogenadas abaixo não faz parte do DNA. Esse aqui não vai ser tão difícil, porque a gente acabou vendo bastante isso no ensino médio, não é verdade? Então, não faz parte do DNA. No DNA a gente lembra que a gente tem quantas bases nitrogenadas? 4. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então uma deve estar sobrando, né? Qual? Vamos lá, então a primeira é a adenina, a segunda é a citosina, a terceira é a guanina, a quarta é a timina e a quinta é a uracila. Então, qual delas que está sobrando aí que não faz parte? E faz parte de alguma coisa? Então o DNA a gente viu como é que ele era. Era uma fita dupla hélice, né? Formada com ácidos desoxirribonucleico, né? Então eles tinham o que? Em comparação aos RNAs, que era fita única, eles tinham um açúcar a menos, né? Então aí a gente tinha as bases nitrogenadas aqui ligando e tornando essa estrutura mais resistente, né? Com maior durabilidade, ela tem características de ser replicável, tudo mais. E o material genético dessa estrutura podia ser transcrito para uma outra estrutura de fita simples, menos estável. Muitas vezes a gente vê desenhos dela assim, né? Então uma fita que as ligações dela não vão ser tão estáveis assim, mas ela pode formar ela tem algum formato sim de espiralizar, né? Então o DNA vai estar o quê? No núcleo ou nas mitocôndrias, né? E essa estrutura
transcrita vai tender a migrar para o citoplasma, né? Então, o que tinha diferente nessas duas? Então, aqui a gente tinha uma estrutura, um oxigênio a menos, que é essa estrutura aqui, e tinha bases nitrogenadas diferentes, né? Aqui a gente tinha 3 bases nitrogenadas iguais e uma que era diferente entre as duas estruturas. Então, quais que eram? Então, a adenina, tanto a gente via ela no DNA quanto no RNA, citosina, DNA, no RNA, guanina, também, DNA, RNA. Já a timina, ela fazia parte do DNA, mas não fazia parte do RNA. No lugar da timina, a gente encontrava a uracilo, né? Então, está aqui a nossa resposta. Quando o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário aos 2 homozigotos, dizemos que houve: letra A, epistasia; letra B, sobredominância; letra C, ausência de dominância; letra D, dominância completa; e letra E, multialelismo. Qual desses você acha que responde a nossa questão? Vamos começar pelo primeiro. O primeiro diz que seria epistasia. Epistasia, na verdade, é quando o quê? Um gene que tem um locus, vamos supor o gene azãozinho, influencia a expressão de um outro gene que tem outro locus. Não é isso que a gente ouve falar? Vamos tentar entender mais ou menos o que seria isso, epistasia. Vamos supor que eu tenho um indivíduo que ele é azão, bezão. E aí ele produz 100. Esses indivíduos, em média, né, na população, produzem 100. Mas se eu tiver um indivíduo que ele é azinho, e bezão, ele já passa a produzir 0. 100, 0 o quê? Eu não sei, né? Pode ser peso a uma determinada idade, poderia ser número de ovos em um determinado período, o que você quiser pensar. Não tem muita importância aqui exatamente o que. Produzir alguma coisa, enquanto o indivíduo que tinha o genótipo azinho, bezão, não produzia nada. Então, o que isso quer dizer? Se antes você estava achando que, sei lá, às vezes o A aqui valia 25, e aí produzia 100, né? Aí você fala assim, não, mas se tiver azinho não produz nada, então B não vale nada, né? Não sei, Bzão, isso não importa muito. Está importando aqui é o A. Então, vou voltar para um outro indivíduo, que ele é azão, e aqui ele é Bzinho. E ele produz quanto? Então, era para ele produzir 100, né? Ele produz 0 também. Mas aí não, aí não faz sentido. Como que isso pode ocorrer? Bom, uma forma da gente pensar é, vamos supor que, na verdade, A e B são genes que coordenam, vão ser transcritos e traduzidos, né, a uma proteína essencial aqui para a produção, que está aqui tá em alguma das rotas metabólicas, né? Então a gente tem uma sequência. Tudo que a gente pensar de tanto catabolismo, anabolismo, a gente vai ter uma sequência de enzimas atuando, né? Então, os genes que coordenam vão ser transcritos e traduzidos nessas proteínas de função enzimática, né? Com função de catabolismo ou anabolismo. Então, se a gente tiver, por exemplo, essa aqui é uma rota, vamos supor que é uma rota importante, e eu tenho aqui nessa rota a enzima que funciona, ela é coordenada pelo gene azão, né? E aqui funciona aqui pelo Bzão. Se eu preciso que essa rota funcione, ou que essa rota aqui funcione, em qualquer lugar que elas estivessem dentro de uma rota, concorda comigo que se essa aqui não funcionar, isso aqui vai parar e não vai ter o que eu preciso aqui para funcionar? Então, tudo que está numa rota, né? Se aqui eu tenho a enzima que vem do gene azãozinho e aqui eu tenho que vem do gene Bzinho, não adianta nada ter Bzão aqui, ó, e produzir toda a enzima funcional, se não chega nenhum subproduto para ela, porque vamos supor a enzima que aparece quando eu tenho o genótipo azinho, só aparece a enzima que não é funcional e que não gera esse subproduto para o B funcionar. Então, isso seria um caso de epistasia. Não vale nada essa expressão muda
de acordo com o genótipo que eu tenho em outro gene, em outro locus. Ó. Isso seria epistasia, não tem nada a ver com o que foi perguntado. Sobre a dominância é um caso bem interessante. É uma hipótese em que eu poderia ter alguns genes em que azinho produzia 5, por exemplo, azão produz 10. Então, quanto você espera que seja azãozinho? Você espera que seja metade aqui, né? 7,5. Né? Opa, aqui, ó. E aí você descobre que quando é azãozinho, na verdade, ó, produz 12. Então, em teoria, é bem interessante. Matematicamente, seria explicação para muita coisa que você vai ver até depois. Mas na prática é difícil de você explicar por que, se uma forma alélica pode ser melhor do que a outra, superior à outra, por que combinar uma forma alélica que, na verdade, pode ter sido proveniente de uma falha numa mutação, uma mutação ruim, que a maioria das mutações é desfavorável, ou vamos supor, você tem uma outra aqui que é um pouquinho melhor, porque na verdade foi uma rara, uma das mutações já é rara, uma mutação benéfica mais rara ainda, né? Então trouxe alguma vantagem? Até poderia ser, mas em nenhum dos casos você explicaria por que, que quando você combina uma forma boa com ruim, pode estar um resultado melhor do que duas boas. O máximo que você poderia ter é uma dominância completa, que é a letra D, né? Você esperaria que é o quê? Eu tenho aqui, ó, azinho produz 5, azão produz 10. Então, a metade do caminho seria 7,5, mas na verdade eu produzo 10 aqui também. Por quê? Bastando eu ter uma cópia boa, mesmo que a outra cópia fosse não funcional, uma única cópia boa já era suficiente para produzir uma quantidade de enzimas razoáveis para cumprir uma determinada tarefa no organismo. É o que acontece, por exemplo, na dominância completa. O indivíduo poderia ser hemofílico, mas só se ele for duplo recessivo. Se ele tiver um único gene na forma correta para coagular o sangue, ele vai coagular, ele não vai ser hemofílico. Então a expressão vai ser a mesma do indivíduo da razão a razão. Então você tem dominância completa. E também não é a resposta do que a gente está perguntando, que é fenótipo intermediário aos dois homozigotos. Aí a próxima letra E é a multialelismo. Então a gente já viu essa, viu essa, viu essa. Multialelismo, na verdade, é quando eu tenho características que eu estou estudando, considerando um modelo que tenha mais de dois alelos para o mesmo genótipo. Então, eu poderia ter, não sou acostumado a ver azãozinho, eu tenho um A diferente, né? Eu poderia ter sei lá, um alfa, então eu poderia ter azão, azinho e alfa, mas não é isso que a gente usa na prática. Na prática a gente chama de A1, A2, A3. Às vezes, no mesmo loco, ocorre uma mutação, e aí passa a ter duas formas. Alguns indivíduos da população têm essa e outros têm essa, que era o azãozinho que você está acostumado. Mas nesse mesmo locus pode ocorrer uma terceira mutação. Então, eu vou passar a ter três formas alélicas, e isso a gente vai chamar de multialelismo. E aí sobrou só, e que também não tem nada a ver com o que a gente está perguntando, sobrou só a ausência de dominância. O que é a ausência de dominância? A ausência de dominância é quando eu não tenho nem dominância completa, nem parcial, nem sobredominância. O azinho produz, vamos para o 5 de novo, para ficar mais fácil. E o azinho, produz 10. Se eu não tiver dominância, quer dizer, o azão, desculpem, tá? Azão produz 10. Então o azinho só pode produzir
se não tiver dominância no meio do caminho aqui, ó, que é o 7,5. Qualquer desvio que ele tenha para cá ou para cá, ó, vão ser os desvios de dominância dele. Quando ele não tem esses desvios, o fenótipo dele é intermediário aos dois homozigotos, é porque tem ausência de dominância. Qual área da zootecnia permite transmitir os ganhos obtidos na geração para os descendentes? Melhoramento genético, nutrição animal, medidas profiláticas, nenhuma das anteriores. Antes de eu começar a explicar, eu quero falar para vocês que não existe uma área que seja mais importante que a outra. Embora muita gente comece a disputar, minha área é importante, a sua é mais importante, não sei o que, tenha todo esse dilema, as pessoas gostam de discutir isso. Todas as áreas, todas as profissões são importantes. E dentro de uma profissão, todas as áreas que a gente estuda são importantes. Não tem uma que é mais importante que a outra. E na zootecnia isso fica bem claro. Por quê? Não adianta nada você ter uma genética de ponta para o animal, então você escolhe uma genética de ponta, mas você nem alimenta ele adequadamente, nem suplementa esse animal. Então, aqui está o coxo, tá? Finge que é o coxo. Então, você nem cuida, vamos supor, não, aí eu alimento bem, eu faço um bom manejo nutricional, eu verifico as exigências, eu olho os ingredientes de forma correta, mas você, por exemplo, não faz medidas profiláticas para evitar que o seu rebanho sofra, ou você não utiliza instalações que permitam melhor condicionamento ventilador aqui, ó, climático no seu galpão, ou você não faz um manejo adequado de pastagens, né, para os seus ruminantes, e assim vai. Então, se você falhar em qualquer uma das áreas, não adianta nada você ter as outras se alguma delas falhar. Seu sistema vai falhar. Então, é como se fosse várias colunas sustentando a mesma coisa. Então, dito isso, existem sim algumas diferenças interessantes. Existem algumas coisas que são vantagens no contexto e desvantagens em outro. Por exemplo, no melhoramento genético animal, ele tem uma desvantagem grande que é o seguinte: você faz experimento com nutrição e você testa duas rações. No final, você pode abater todo mundo, ver o desempenho pós-abate, tudo mais, ver rendimento de carcaça, tranquilo. Seu resultado do seu experimento vai estar tudo anotado no papel. No seu experimento de melhoramento, terminou o experimento, você abate todo mundo, não adianta nada você ter um papel. Você matou tudo que você fez. Por quê? O seu resultado está num ser vivo. Então, isso é uma desvantagem, eu considero uma desvantagem muito grande. Agora, existe uma particularidade interessante que é, você fez um trabalho de melhoramento, selecionou os melhores indivíduos, descartou os piores. Aí, na próxima geração, em vez de eles produzirem assim, com essa média aqui, ó, essa média foi um pouco para a direita. E eles produziram um pouco a mais, concentrou um pouco mais aqui e foi um pouco mais para a direita, né? Então você jogou a média um pouco para a direita. Então, na prática, o que o melhoramento faz? Ele aumenta a média de caracteres interessantes que você selecionou de característica favorável, ou diminui se fosse de características favoráveis. E na teoria, como que ele faz isso? Diminuindo a frequência de genes desfavoráveis e aumentando a frequência de genes favoráveis. Na teoria é isso que ocorre, né? Então ele tem uma vantagem que é o seguinte: na próxima geração, se você conseguir manter esses animais, a próxima geração já vai trazer esse ganho. E mesmo que você não faça melhoramento nela, os filhos dela, se você não fizer nada errado e fizer um pioramento, né? Os filhos dela já passariam para os netos esse avanço que foi essa mudança na frequência gênica deles. Então você já teria na geração dos netos, bisnetos, esse ganho se perpetuaria, né? Então cada nova geração que você fizesse, você ia acumulando. Então ele tem essa vantagem. Tem mais coisa por trás a ser debatida e muito questionamento sobre platô, não platô.
Muita gente achou que tinha e não encontrou, tem gente que já diz que em algumas populações mais reduzidas com muito pouca variabilidade, isso já é verdade, já é encontrado, então tem muita discussão sobre isso. Mas basicamente você teria essa vantagem de poder levar ganhos de uma geração para outra no melhoramento. A maior desvantagem, no meu ver, é a proteção desses ganhos que não fica dentro de uma fórmula ou de um papel, ela está dentro de um ser vivo, né, de seres vivos. Então, se você tiver qualquer limitação, chegou um supervírus que matou os animais ou que tornou essa atividade menos lucrativa e você quer diminuir essa população, ou você quer parar temporariamente e voltar daqui a uns anos para essa atividade, nada disso é muito possível quando se trata de manter seres vivos, né? De manter o melhoramento genético. Nesta questão, nós temos que encontrar qual das opções não corresponde a uma característica qualitativa. Então, vamos marcar aqui, qualitativa, vem de qualidade. Então, está falando que características qualitativas são muito pouco influenciadas pelo ambiente. Será que é verdade ou é mentira? Segunda, associada a genes de grande magnitude. Será que é verdade ou mentira? Governada por grande número de genes. Verdade ou mentira? Exemplo, ausência de cornos, cor de pelagem, etc. Então, o que a gente aprendeu na aula? Que tinham dois tipos. Tinha o quantitativo e o qualitativo. Que o quantitativo era mensurável, então você tinha escala para ele. Podia ser mensurável pesando uma balança, medindo com uma fita métrica, contando. E tinha qualitativo, que ele podia ser coisas que não tem muita. Tem a ver, mas não tem tanto a ver, né? Então poderia ser ter ou não ter alguma estrutura. Então aqui vamos supor que poderia ser cornos, poderia ser a cor da pelagem preta ou não ser a cor da pelagem preta, poderia ser ter a presença ou ausência de barba, né? Poderia ser em cabras, por exemplo, tanto fêmeas quanto macho. Poderia ser diversas coisas. E pode ter também algumas qualitativas que tenham 3 tipos ou até um pouco mais. Então eu poderia ter uma cor de pelagem aqui, ó. Em equinos é muito comum ter muitas cores, né? Mas vamos pensar aqui, ó, em bovinos. Então é muito comum em bovinos a gente pensar no vermelho, no rosilho e no branco, né? Então, mas eu poderia ter. Então, não necessariamente no qualitativo você não respeita uma estrutura de escala que você tem certinho aqui, ó, a distância desse é muito próximo e essa distância aqui é muito distante, ó. Então não, ele é só você poderia anotar isso aqui ou é isso aqui ou é esse terceiro aqui, ou é só 2 tipos. Então no qualitativo você tem isso. Então vamos começar com exemplos, ó. Ausência ou presença de cornos. Ou é isso, ou tem ou não tem. Não tem uma escala aqui, ó, que é 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros de corno, 4, 5 centímetros e assim vai. Não é uma escala de tamanho. Se fosse medição, tivesse polimorfismo para ela, e poderia ser quantitativo. Mas aqui a gente está perguntando, tem ou não tem? Então, é qualitativa. Cor da pelagem. Ah, pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser... E aí vai. E aí, então, também não tem assim, não é uma escala. Tem RGB, então red, green, blue, né? Então, quanto de blue tem? Tá, tô dentro da escala aqui, estou medindo quanto de blue tem. Não é uma escala de medição, né? Então, não é quantitativa, é qualitativa. Então, isso aqui, beleza, ó. Essa é qualitativa. Só que está perguntando qual que não corresponde. Então quer dizer que essa aqui não é a nossa resposta ainda não. É governada por governada por genes de grande magnitude. Então os genes têm grande magnitude. Vamos ver se é verdade.
Ó, então se eu tiver um gene só que determina que o animal vai ser mocho, ele vai ser mocho. Se eu tiver os dois recessivos, esse animal vai ter cornos. Então, só o gene determina, o ambiente não muda isso aí, não muda. Então, ó, pouco influenciada ou não influenciada pelo ambiente, e o gene tem grande magnitude. Então, cada gene tem muita importância. Por que, que cada gene tem muita importância? Porque eu tenho pouca influência do ambiente, então o ambiente não vai mudar as coisas, ou não tem influência nenhuma do ambiente. E tem muito poucos genes. Se eu tenho poucos genes, cada um manda muito. Não é verdade? Então, agora, se eu tivesse um grande número de genes, ó, cada um mandaria muito pouquinho. Eu teria uma escala com mais indivíduos próximos da média, menos indivíduos mais distantes da média, né? Então, a errada qual que é? Governada por um grande número de genes. Não pode ser, senão teria, não funcionaria como funciona uma qualitativa. Essa questão aqui quer saber exatamente o oposto da outra, né? Qual opção não corresponde a uma característica quantitativa? Então, o que que a quantitativa tem? Quantitativa é o que é uma escala. Então, se eu tenho uma escala, geralmente vai seguir a distribuição normal. Então, eu tenho muito poucos indivíduos que têm tudo de melhor dentro da escala, poucos que têm tudo de pior, e tenho muitos indivíduos concentrados aqui, que tem alguma coisa boa, outra coisa ruim. Tanto quando eu analiso eles por fatores genéticos quanto fatores ambientais. É difícil o indivíduo ter todos os genes bons, é difícil ele ter todos os genes ruins, mas também é difícil ele ter tudo de ambiente favorecer ele, ser bom para ele, tudo de ambiente ser ruim para ele, desfavorecer ele. Então, características quantitativas são muito influenciadas pelo ambiente. De fato, a maioria das características quantitativas é mais influenciada pelo ambiente do que pela própria genética. Então, isso aqui é quantitativa, então essa daqui está certo, não é essa ainda que a gente quer. Governada por um grande número de genes. Verdade, a gente acabou de falar isso ali, ó. Então, isso está verdadeiro, ainda não é o que a gente quer. Exemplos: intervalo entre parto, produção de leite, peso sobre ano. Vamos ver se é o intervalo entre partos em dia é contagem. É desfavorável, você quer reduzir, mas é uma contagem, você tem uma escala dentro dessa contagem. Então é quantitativa. Produção de leite pode ser em quilos ou litros, né? Então também tem uma escala de mensuração, seja se você pesou ou se você fez uma mensuração de volume. E peso sobre ano, você pesou em quilos ou arrobas, né? Depende da escala que você usou, mas de qualquer forma é uma quantitativa. Então, isso aqui também é verdadeiro, então não é. Qual que é a nossa resposta aqui? Ó? Que não corresponde associada a gene de grande magnitude. Porque se o ambiente influencia muito e se você tem um grande número de genes, o poder de cada genezinho é dividido, ficando muito pequeno. Então, na quantitativa, os genes não têm grande magnitude, não. Então, essa que é a que a gente tinha que marcar. Características quantitativas geralmente seguem que tipo de distribuição de probabilidade? Então, se você lembrar do que é uma característica quantitativa, ela vai ter uma média e tem um desvio. Se for uma característica favorável, quanto maior, melhor. Se for desfavorável, quanto menor, é melhor. Então, vamos considerar que ela é favorável, a gente quer que ela aumente, né, para aumentar a produção, por exemplo. Então, é muito difícil ter indivíduos com valor máximo de produção possível, né, que você encontra pela população, e é muito difícil também ter um indivíduo com valor muito baixo. A região de maior probabilidade está aqui, ó, em torno da média, vai estar a região de maior probabilidade. Que distribuição que era essa? Era que quadrado? Não, né?
quadrado era diferente. Era beta? Não. Gama? Não. Binomial? Também não, né? Então, qual distribuição que tem esse formato de sino? Era o que? A distribuição normal, né? Por que acontece isso? Tanto na parte genética quanto na parte ambiental, então, a gente observa no indivíduo, né? O fenótipo dele, a genética dele, mais o meio. Tanto na genética quanto no meio, é muito difícil que o indivíduo tenha todos os genes favoráveis, todos os melhores genes possíveis. É muito difícil que ele tenha a combinação genética pior. É muito fácil que ele tenha uns genes bons e outros ruins, né? Isso é região de maior probabilidade. E se você pensar também no meio, é muito difícil que tudo de bom ocorra para ele. Sempre ele chegue primeiro no melhor alimento, com o melhor teor nutricional, ele sempre beba água primeiro, ele nunca seja atacado por carrapatos, nunca chova nele, tudo de bom você pensar acontece para esse animal. Enquanto tudo de ruim acontece para o outro, só cai no buraco é só ele, carrapato só ataca ele em massa, endoparasita só ele, e assim vai. Tudo para ele é ruim, é muito difícil. Quando a gente pensa em humanos, todo mundo fala que está aqui, né? Se eu pensar assim, sorte e azar, né? Todo mundo fala que está aqui, ou não. Nem está aqui dentro da distribuição normal, ele é um outlier aqui, ó, no grupo do azar. Se você parar para pensar, ó, eu e você estamos aqui, ó, provavelmente, na região de maior probabilidade. Questão de sorte também, né? E azar. Por que que eu digo isso? É muito difícil você estar aqui, é muito difícil você estar aqui. Nem você ganhou na Mega Sena, tem toda a maior saúde de ferro do mundo, nunca recebeu uma notícia ruim, nunca fracassou em nada na vida, tudo teve a maior sorte do mundo. Quando prova surpresa, você tinha estudado sem querer aquele conteúdo, tudo de bom acontece contigo. Aqui é tudo de ruim, né? Então, aí a pessoa acha que ela está aqui, ó. Vou até para cá. Não, você parar para pensar, olha, você tem, se você não tem saúde, ao menos você tem, você estudou, você está numa universidade, aí você fala assim, você não está, mas você consegue ouvir essa aula, tem acesso a ela pelo YouTube. Eu não, tudo de ruim acontece comigo. Você não tem os dois braços, não tem as duas pernas, você tem AIDS, sífilis, gonorreia e todas as doenças que você parava a pensar no mundo, você tem hemofilia, você é diabético, só que não é só um não, você, igual a maioria aqui, ó, tem um, não tem o outro, tem uma vantagem, uma desvantagem, acaba ficando aqui nessa região. Você tem tudo de ruim que você pensar. Não, né? Então, é muito difícil ser o cara aqui, ó, ganhando a Mega Sena, mas às vezes daqui a 2 anos a esposa matou ele para ficar com a amante. Então, ele aproveitou só uns 2 anos aqui. Então, é difícil a pessoa ter tudo de bom, de sorte. É difícil ter tudo de ruim. E também genética é a mesma coisa. É difícil receber todos os genes bons. E é difícil receber todos os genes ruins. Então, é mais ou menos isso. Próxima pergunta. Qual das características a seguir é do tipo qualitativa? Então, vamos marcar aqui, ó, qualitativa. Então, letra A, tamanho de leitegada. Letra B, perímetro escrotal. Letra C, peso ou abate. E letra D, ausência de cornos. Certo? Então, vamos tentar lembrar aqui que existiam dois tipos. O quantitativo, característica quantitativa, e a característica qualitativa, certo? Então, qual que era a diferença entre elas? Essa daqui era o quê? Ela estava dentro de uma escala, né? Ela podia ser medida, era uma característica mensurável. Então, ela tem uma relação que alguns valores, ó, esse valor é mais próximo do que esse.
esse e esse são mais próximos do que esse e esse. Na qualitativa, não é só que seja do tipo A ou B, pode ter mais tipos, pode ter o tipo C também. Mas na qualitativa você não tem essa escala. Às vezes você pode ter um tipo D que é mais parecido com o A do que o próprio B. Então ela não respeita essa estrutura de escala. Então o A pode estar aqui, o B aqui, o C não tem uma escala representativa para ela. Outra coisa que a gente aprendeu é que as quantitativas eram muito influenciadas pelo ambiente. Então, o ambiente causava grande mudança nos valores dela. Então, o ambiente mudava o indivíduo. Já a qualitativa, o ambiente não influenciava muito ou nem influenciava mudanças, né? Na quantitativa, a gente viu que ela era governada por um grande número de genes, enquanto a qualitativa era governada por um ou poucos genes, certo? O que mais que a gente viu? A gente viu alguns exemplos. Exemplo de qualitativa, por exemplo, podia ser a cor da pelagem. Pode ser vermelho, pode ser rosilho e pode ser branco. Em uma outra raça, pode ser cor preta ou a cor vermelha, caso Angus e o Red Angus, por exemplo. Só um único par de genes define se vai ser da cor preta que é dominante sobre a cor vermelha. Então isso é qualitativo. Já aqui, voltando para esse exemplo, tamanho de leite gado, ó, 2, ó, é contável, ó, 2 é mais próximo de 3 do que de 10, do que é de 10 é mais próximo de 12 do que de 3. Então, é uma quantitativa, certo? Perímetro escrotal vai ser medido com o quê? A circunferência, né, vai ser medida com uma fita métrica. Então, é uma medida quantitativa, né? Então, você tem uma escala em centímetros ou milímetros, depende da medida que você está utilizando, da unidade de medida. Então, ela é uma quantitativa. O peso abate, você vai colocar numa balança e ele vai dar os resultados lá em quilos, né? Então, não é essa balança aqui, mas é uma quantitativa. Já a ausência de cornos, o animal nasce mocho, sem cornos, ou com cornos, né? Desenho muito bem, né? Estou orgulhoso de mim mesmo. Então, essa daqui é o quê? É a única que a gente tem aqui qualitativa. Você não tem uma escala de medida para ela. É um gene só que determina. O caractere mocho geralmente é dominante, vai depender da espécie, mas geralmente ele é dominante. E é isso aí. Próxima pergunta. Qual das características a seguir é do tipo quantitativa? Quantitativa, vamos marcar aqui, ó. Ué, essa questão é muito parecida com a anterior. Só que ao contrário, né? A anterior pedia qualitativa, agora a gente quer saber quantitativa. Então a gente tem 5 opções. Bovino com pelagem vermelha, cabra com presença de brincos, codorna com 320 gramas aos 42 dias, suíno com faixa preta em parte do tronco, uvalino com chifre espiralado. Então vamos começar aqui, ó. Um bovino com pelagem vermelha. Então pode ser uma raça que tivesse às vezes pelagem branca, rosilho vermelho, ou poderia ser preto e vermelho, mas de qualquer forma a gente sabe que você só vai ter as cores. E o ambiente, ó, se tiver um ambiente mais frio, mais quente, um meio mais seco, mais úmido, e nada disso vai influenciar em uma mudança da cor da pelagem. Então a gente sabe que essa cor da pelagem é definida por um gene só, ou alguma outra raça poderia ser um ou dois genes, três, dependendo da espécie, mas aqui para bovinos, né, a maioria vai ser um gene só, já vai definir a cor da pelagem desse animal. Então a gente tem um gene só, que o ambiente não vai mudar essa cor,
esse gene, então, ele pode ser chamado de gene de grande magnitude. Por quê? Porque um só define e o ambiente nada pode fazer em relação a isso. Então, a gente tem um exemplo de característica de qual tipo aqui, ó? Qualitativa. Então, esse não é. Estou pedindo quantitativa, então esse aqui não é. Vamos para o próximo. Cabra com presença de brincos. Vamos lá, então, o que é o brinco na cabra? Aqui está o pescoço da cabra. Eu não vou ter nem tentar desenhar o resto da cabra aqui, ó. Porque senão vai parecer um cachorro, eu já tentei antes, não dá muito certo. E aqui, você tem umas pelinhas aqui, ó, algumas cabras costumam ter isso aqui, ó. Às vezes é simétrico, às vezes não é simétrico, às vezes tem uma, às vezes tem mais que uma, né? É chamado brinco. Então, o ambiente não influencia se vai ter o brinco ou não. E o ambiente não vai, então, determinar essa característica. O que determina se tem ou não? É um par de genes, né? Vai determinar se a cabra vai possuir ou não brincos. Então, essa característica é o quê? Também tem genes de grande magnitude, poucos genes, um ou poucos genes, e não é influenciada pelo meio. Então, o que ela é? Qualitativa, então não é quantitativa, certo? Então, vamos para a próxima, letra D. Ué, pulou a C? Vamos, peraí, que nós voltamos a C daqui a pouco. Suíno com uma faixa branca em parte do tronco, né? Então, a gente tem vamos supor que tem um suíno aqui. Vou fazer o rabinho dele aqui. Aqui, ó, a orelha. Aqui o focinho e você finge que acredita que isso é um suíno. Certo? Aqui, ó, a gente tem uma faixa nele, ó. E essa faixa é clara, o resto dele é da cor preta, né? Então, isso aqui, ó, podia ser o que? A Hampshire, né? Raça Hampshire. Então, você tem um par de gene responsável pela definição dessa faixa e o ambiente não vai mudar, fazer essa faixa, não ter essa faixa, ela ser menor, ser preta, ou essa faixa ser, ou então o animal inteiro ser branco, não é o ambiente que vai determinar isso. Isso é determinado pelo gene, né? Então o meio não influencia, então um ou poucos genes e grande magnitude corresponde à qualitativa, então também não é quantitativa. Bubalino com chifre espiralado. Então o chifre espiralado, né? Que raça tem esse chifre espiralado aqui, ó? Parece, geralmente, às vezes chamado de carneirado, né? É a raça murra, né? Então, também o ambiente não vai mudar, fazer ele ficar menos espiralizado e ficar assim, ó. Não, outra raça que vai ter o chifre de outra forma vai ter uma genética diferente. Então, não é o meio, é um ou poucos genes que estão relacionados. Então, esses genes têm grande magnitude na expressão dessa característica. Então, também é qualitativa, não é quantitativa. Sobrou quem? Sobrou as codornas aqui, ó. Poderia ser outro? Poderia, mas aqui é a única que é uma característica, ó, pesagem, né? Então, em gramas. Então, você tem uma escala de peso, assumiu o valor 320 e poderia assumir vários outros valores aqui, ó, dentro dessa escala. E os valores, ó, 300, por exemplo, é mais próximo de 320 do que, por exemplo, 150 ou 450, sei lá. Meio distante, não quero. Tá bom. Então, 1320 aqui, ó. Agora ficou mais no meio, 300. Então, é uma característica mensurável. Poderia ser também, todas as mensuráveis, poderia ser com uma fita métrica, uma escala nessa fita métrica. Poderia ser densidade, por exemplo, às vezes feito com ovos, né? Você vai adicionar eles em diferentes recipientes com concentrações salinas distintas que vão fazer o ovo boiar ou não boiar. E aí a concentração que passa a mudar o estado desse ovo está relacionada com a densidade desse ovo. Você pode ter paquímetro para medir largura de ovo,
e diversas outras medidas. Contagem, em que 7 é mais parecido que 8 do que com 19, por exemplo. Então, você tem escala também na contagem. Então, essas seriam quantitativas. Então, essa aqui é a única nesse exemplo. A próxima pergunta nos pede para descobrir qual das características a seguir é do tipo favorável. Então, vamos marcar aqui, ó. Favorável. Eu vou mudar para o giz verde quando eu falar de favorável. E se tiver um próximo exercício pedindo desfavorável, eu vou usar o giz vermelho. Então, o que é uma característica desfavorável? É aquela característica que quanto maior o valor dela, melhor o meu sistema produtivo. Então, eu quero praticar a seleção dela para aumentar o valor dela. Então, quanto maior os valores, melhor vai ser o meu resultado. Então, eu quero aumentar essa característica. Então, se eu tivesse uma característica e ela é quantitativa e segue distribuição normal, o que eu quero selecionar são o que? Os indivíduos que estão mais à direita, os indivíduos que apresentam um desempenho melhor, certo? E se fosse desfavorável, seria o contrário. Desfavorável, quanto menor é que é melhor. Então eu estaria selecionando os indivíduos para cá e descartando esses aqui, ó. Porque esses que têm valor alto, esse valor não me satisfaz. Então essa é a diferença da favorável para desfavorável. Vamos ver aqui os exemplos, as opções que a gente tem. Vamos voltar para o giz azul. Então a gente tem eficiência alimentar em caprinos, intervalo entre partos em bovinos, espessura de tocinho em suínos, contagem de células somáticas em ovinos e idade ao primeiro parto. Não falou em que, mas poderia ser bovino de leite, o que você quiser. Não vai importar aqui para ser favorável ou desfavorável. Essa daqui, ó, já vou começar por ela. Então, já que eu falei isso, a idade ao primeiro parto, ela sempre é desfavorável. Por que ela é desfavorável? Porque eu tenho, por exemplo, uma vaca, vamos pensar numa leiteira, que fica mais fácil, ela nasce aqui, aí ela, até ela desmamar, ó, ela está só tomando recurso no nosso sistema produtivo, não é isso? Ela desmama, aí ela continua desenvolvendo, aí ela apresenta o primeiro cio, aí você submete ela à cobrição, ela pode ser coberta e pode ser fecundada e pode não fecundar, pode. E aí você pode submeter de novo, e aí até ela ser fecundada, gestar e parir e ter a primeira lactação dela, você descartar o colostro, aí aqui ó, ela tem o pico de lactação e começa a te dar retorno. Então antes disso, essa vaca só lhe dava custo. Aqui ó, ela passa a lhe dar receita. Disso aqui e a receita do que? Do bezerro também. Ok? Então você tem ela gerando duas fontes de receita, enquanto antes ela só gerava custo. Ela continua tendo custo? Continua. Mas aí que vem uma coisa importante, né? Mas agora ela tem receita também. Como é que funciona o sistema produtivo? Então qualquer sistema produtivo, qualquer sistema comercial, ou o que for, eu tenho o quê? Eu tenho receitas e tenho despesas. Concorda comigo? Quanto mais eu conseguir reduzir despesas ou aumentar receitas, melhor vai ser a minha margem. Então, programas de melhoramento já estão saturados de tentar aumentar as receitas, né, de prática de melhoramento, tentando aumentar essas receitas aqui. Então, hoje em dia, está cada vez focando mais em como reduzir também despesas. Então, quanto antes eu conseguir ter essa primeira lactação, idade da vaca ao primeiro parto, menor vai ser meus custos em relação a essa receita. Então eu vou ter esses custos iniciais aqui, ó, diminuídos em relação até a hora que ela começa a me dar receita de volta. Então eu posso aumentar minha margem diminuindo custos relativos. Então o sistema pode melhorar
por conta disso. Então eu quero diminuir, se é uma característica que eu quero diminuir, quero que ela comece a parir mais cedo, essas vacas comecem a parir mais cedo, então ela é uma característica desfavorável. Desfavorável não quer dizer que eu não quero trabalhar com ela, não quer dizer que eu não quero selecionar ela. Quer dizer que eu ganho quando ela diminui. Vamos para a contagem de células somáticas de ovinos. Essa característica aqui, ó, ela também é desfavorável. Por quê? A contagem de células somáticas ela está relacionada com o desprendimento de células no tecido uterino e tetos dos animais, que está relacionado com o quê? Quando ocorre um aumento muito grande de CCS, está relacionado geralmente a infecções mamárias, né? Então pode ser essas infecções causam maior desprendimento de células. Então você não quer que isso aconteça, você quer selecionar o quê? Para que diminuam essas células, porque seriam animais mais resistentes a essas infecções, então talvez gerariam filhos mais resistentes. O problema que a gente vai ver no futuro é que essa característica ela tem heredabilidade baixíssima, a gente ainda não viu o que é, mas basicamente quer dizer que não é a genética que governa muito ela. Então não adianta muito selecionar para ela. Geralmente a gente vai indicar o quê? Outras disciplinas que tratem mais essa parte de manejo profilático, de como utilizar medidas que reduzam a chance de infecção de tecidos mamários. Né? Então não vai ser a genética aqui, vai ser outra gaveta aí do conhecimento da zootecnia. Vocês vão precisar mais para trabalhar com essa característica. Mas se a gente fosse fazer a seleção dela, a gente queria reduzir o valor, então seria desfavorável. Então também não é. O intervalo entre partos em bovinos, se a gente falou que a idade do primeiro parto, quanto menor, melhor, também, se eu demorar menos para ter o segundo parto, entre o primeiro e o segundo, reduzir ó, essa distância, eu trazê-la para dentro em vez de para fora, eu diminuir, melhor vai ser. Quanto menor essa distância aqui, ó, entre os picos, mais picos de lactação eu vou ter na vida produtiva da vaca. Então eu vou aproveitar mais receitas em vez de só aproveitar a parte só perder na parte dos custos. Né? Espessura de toucinho também é desfavorável. Essa característica aqui, ó, ela já foi muito no passado selecionado como favorável, principalmente quando não se tinha tanta formas de obter energia. Então a gordura animal era uma forma ainda muito barata, né? Barata não, em relação às outras era muito viável de se obter energia. Hoje em dia, comparativamente, é uma forma muito cara para se obter energia para queima, ou para qualquer outro motivo. Então, e também com mudanças na percepção sobre a gordura nos suínos e como isso afeta o nosso organismo. E antigamente também, muito antigamente, alimento era uma coisa difícil. Então, o consumo em excesso estava ligado a populações mais desenvolvidas. Hoje em dia, não, o consumo de gordura em excesso já se viu que ele causa problemas. Não tem mais, a crise alimentar já não é tão grande como já foi. Então, em muitas populações, o excesso de gordura é que hoje é um problema, né, nas dietas. Então, mudou-se muito o perfil do suíno desejado. Então, o animal agora com espessura de toucinho cada vez menor é mais desejado pelo mercado consumidor. Então, a gente quer diminuir a desfavorável. Então, a última que sobrou é eficiência alimentar. Por que eficiência alimentar? Eficiência alimentar, vou colocar aqui em cima porque não sobrou muito espaço. Eficiência alimentar é o ganho do animal, ganho, dividido pelo consumo. Então, a gente quer que ele consuma menos e ganhe mais. Então, a gente tem uma característica o quê? A gente quer que aumente. Então, ela é favorável. Se fosse outra característica aqui, que eu não vou falar ainda, poderia ser o contrário. Então, para eficiência alimentar, favorável.
Então, vamos marcar aqui, ó, favorável. Beleza. A próxima pergunta é quase que a mesma coisa, só que ao contrário. Agora a gente quer saber, vamos marcar de vermelho aqui, ó. Qual dessas abaixo é desfavorável? Então vamos começar aqui, ó. Nós temos a opção de que área de olho de lombo em bovinos de corte. Então, o desfavorável a gente quer que seja menor, né? Essa área de olho de lombo a gente quer que seja maior. Por quê? Ela é uma medida com alta correlação genética com o quê? Com o rendimento de carcaça. Então, essa mensuração feita com tração entre a 12ª e a 13ª costela, quando ela dá valores mais altos, geralmente ela está associada também a animais com maior rendimento de carcaça, né? Então, você tem a medida do ultrassom, né, feita pelo veterinário, ele olha no aparelhinho lá, interpreta, e essa medida ela tem uma alta correlação com o rendimento de carcaça, então quanto maior, melhor. Perímetro escrotal, também quanto maior, melhor. Tem muita gente questionando isso ultimamente, né? Mas geralmente o que? Animais com maior perímetro escrotal estavam associados a animais com maior quantidade e qualidade espermática, certo? E em animais precoces, geralmente, o maior perímetro escrotal também estava associado a animais com maior precocidade reprodutiva. Só que algumas pesquisas recentes têm mostrado em algumas populações que essa associação não tem mais sido encontrada. Então já tem algumas populações em que se selecionou tanto só por essa característica e não se acompanhou o que estava acontecendo, que existiam muitos bovinos com precoces, com o perímetro escrotal, uma medida grande para perímetro escrotal, uma medida larga, só que esses animais tinham, apesar de ter os testículos desenvolvidos em tamanho, eles não tinham passado o processo de maturação ainda. Então, reprodutivamente, eles não eram precoces. Então, o que aconteceu? Isso no melhoramento é muito frequente. Quando você seleciona uma característica e não observa o que está acontecendo nos demais, com o passar do tempo na população, algumas correlações vão se perdendo. Então, existe correlação entre o perímetro escrotal e a precocidade reprodutiva. Começou a selecionar só para o perímetro, só para o perímetro, só para o perímetro. Em algumas populações muito melhoradas, você vai encontrar genótipos em que você vai ter indivíduos que têm o perímetro escrotal maior, mas que vão ter a maturação dos testículos tardia, porque existem outros genes que também influenciam a precocidade reprodutiva, não só o perímetro escrotal. Então, essas correlações podem se perdendo quando você não observa o que está acontecendo na população. Quando você seleciona para uma característica só ou poucas características e nem acompanha o que está acontecendo nas demais. Número de ovos eclodidos em galinhas. Então, essa é favorável ou desfavorável? Essa é favorável. Quanto mais ovos eu colocar para incubar eles eclodirem, então melhor vai ser o meu sistema e meu programa de melhoramento também, porque eu vou ter mais animais nascendo, eu preciso de selecionar o mesmo tanto, então se nascer assim, eu preciso selecionar aqui, ó, olha que legal, selecionar esse e descartar esse aqui, ó. Agora, se eclodissem poucos ovos, eu precisaria do mesmo número de animais para a próxima geração, só que nasceram menos, então às vezes a minha porcentagem de seleção, ó, eu ia levar animais medianos, ó. Enquanto quando nascem muitos animais, eu posso ficar com poucos, ó, só com os melhores dos melhores. Então, o meu programa de melhoramento é útil, muito útil esse número de ovos explodidos. Se eu vendo pintains também, é excelente, né? Então, por vários motivos, essa é uma característica favorável. Porcentagem de gordura no leite em bovinos, muito favorável. Se você vende o leite para um laticínio, tem alguns laticínios que já pagam e tem outros que penalizam. Se você tiver muito pouca gordura no leite, ele te penaliza o preço em alguns centavos por litro de leite.
E tem outros que fazem um incentivo positivo. Quanto maior, eles te dão alguns centavos a mais, mas geralmente são uma ou duas faixas de valores. Então, faixa com muita gordura e faixa com... Então, você tem um limiar aqui, ó. Então, eles não costumam fazer várias faixas assim, ó. E aí, às vezes, a pessoa com animais da raça holandesa mesmo, ele consegue, ele está dentro da faixa aqui, ó. Então, muitas vezes não compensa você tentar trabalhar com animais cruzados ou com outras raças se for só o objetivo aumentar a produção de gordura, ainda não, né? Mas para o laticínio isso é muito bom, essa gordura a mais, porque ela está associada com rendimento de produtos lácteos, né? Diversos produtos lácteos, eles dependem da gordura no leite para processo de fabricação, então vai aumentar o rendimento deles. E, por último, a conversão alimentar. Aí nós vamos pegar o vermelho, então agora, ó, mudar de cor, vai ser a única favorável. Ele está falando de suínos, mas poderia ser qualquer outro animal com interesse de corte. Aqui a gente poderia estar fazendo da seguinte forma. Conversão alimentar, ela é diferente da eficiência. Ela aqui é o consumo dividido pelo ganho. Aí eu te pergunto, por que alguém colocaria o consumo sobre o ganho? E eu chamo de conversão alimentar, mas na verdade o que eu quero é que ela diminua, então parece que a conversão está pior. Não, quanto menor a conversão é melhor. Então por que o nome ficou ao contrário? Eu só consegui encontrar até hoje uma explicação para isso, por que a eficiência ficou favorável e por que a conversão foi criada primeiro e ela é desfavorável, que é por conta de quando eu divido uma característica que segue distribuição normal por outra que segue distribuição normal, essas características podem estar relacionadas. Então, os animais que produzem mais uma podem também produzir mais outra. Então, os maiores valores são divididos pelos maiores valores, e os menores são divididos pelos menores, o que acaba matando os medianos pelos medianos. Então, você pode tender para uma distribuição mais achatada, mais próximo da uniforme, ou pode, ao contrário, ter uma correlação negativa e você tender para uma distribuição muito uniforme. Então, isso muda a distribuição de probabilidades. A maioria dos experimentos de nutrição e outros experimentos científicos, eles utilizam ferramentas como a análise de variância, que assume que os dados seguem distribuição normal das suas probabilidades. Então, no seu teste estatístico lá, o F, que ele vai ter o resíduo tanto na parte superior quanto na parte inferior, mais alguma outra coisa aqui, para você achar esse efeito do F calculado e comparar com o tabelado, no tabelado ele vai assumir uma tabela com base na distribuição normal de probabilidades, né? Que respeita, assume a distribuição normal de probabilidades. Na verdade é outra tabela, mas que assume essa distribuição e essa distribuição considera que o resíduo segue essa distribuição normal de probabilidade. Então, o que eu tenho nesse caso? Eu teria problema com a eficiência, porque geralmente quando eu divido uma pela outra e o resultado é em porcentagem, porque o ganho é uma porcentagem do consumo, então ele vai ficar sempre entre 0 e 1, nunca vai ser eficiência de 1 chegar a 100%, e nunca também, quase nunca, né? Só se tiver algum problema muito grave, vai ser 0, de não ter 0% de eficiência, né? Morreu. Então, geralmente você vai ter aqui uma estrutura de porcentagens. Essas características que são porcentagens também não costumam seguir distribuição normal, então você teria que trabalhar com transformação de dados, complicaria muito sua vida. Então, as características quando você divide o consumo pelo ganho sempre vai dar um valor maior que 1. E esses valores aqui costumam, quando você faz esse tipo de divisão, respeitar mais, continuar seguindo às vezes a distribuição normal ou seguir para uma nova variável que exige uma transformação de dados mais simples. Então, às vezes é mais fácil você trabalhar com conversão alimentar do que com eficiência alimentar. É isso.